Tudo o que aconteceu até hoje é culpa sua. Foi tudo graças às suas ações e escolhas. É claro que te feriram, mas você abaixou a guarda. E enquanto você continuar relaxando, isso vai acontecer de novo e de novo. É por isso que hoje falaremos de Ozakura-san. Mas antes, se coloque na seguinte situação. Finalmente aconteceu, algo que você nunca esperou passou lentamente pelo seu radar. Você nem notou e o estrago foi feito. Talvez desse pra impedir se você fosse mais atento, mas não foi o que aconteceu. E eu te pergunto, a culpa é de quem fez isso? Não, a culpa é sua por deixar. Pode até não ter sido você que se feriu, mas quem vai continuar pensando nisso e martelando isso pra sempre vai ser você. Então, para que isso não aconteça novamente, você cria um espaço, uma muralha, que distancia você de si mesmo e de todos os outros. Mas para entender mais sobre isso, vamos ao anime do vídeo. E Ozakura-san, por mais que seja um anime de ação e comédia, acaba falando muito bem sobre isso. É igual quando você vê um desenho antigo depois de velho e notam quão profundo eram os temas apresentados. Ou só nota uma piada sobre fuleiragens que por algum motivo os criadores colocaram lá. O anime fala sobre o Taio, um jovem que perdeu sua família inteira num acidente. E a única pessoa com quem ele realmente pode contar é sua amiga de infância. E após ser ameaçado por um professor maluco, ele descobre que essa mesma amiga faz parte de uma família de espiões, onde ela tinha vários irmãos e um deles era justamente esse professor. E é justamente sobre ele que vamos falar. Kyoichiro Ozakura, o filho mais velho da família Ozakura, é um dos maiores espiões do mundo. A princípio, ele só parece alguém com um complexo de irmã muito forte, mas o passado do vilão é muito mais fundo do que só isso. Só Deus sabe como é que tá a mente do Siscon. Desde pequeno, ele sempre foi naturalmente habilidoso. Por ser um Ozakura, ser talentoso é parte do sangue dele. Ele também sempre foi muito amoroso com a sua família e principalmente com a Mutsumi, já que ela era a próxima herdeira da família. A herdeira da família não tem poderes como os outros e nem tantos talentos. Todas as herdeiras são basicamente pessoas normais, então é normal querer proteger ela além dos outros, já que eles têm como se defender. Ela não. E se ela se vai, tudo desmorona. A missão do irmão mais velho é sempre proteger os mais novos, mas nem sempre as coisas vão como esperado. E um dia, Mutsumi e sua mãe foram sequestradas. A família se mobilizou para fazer o resgate quando Kyoichiro achou elas. O corpo de ambas estavam em macas, e perto delas estava seu pai, anunciando que ele quem sequestrou elas. O Kyoichiro começou a sentir raiva, o que fez seu sangue Ozakura desabrochar, mas antes que ele pudesse fazer algo, seu pai saiu de cena. Por sorte, a Mutsumi ainda estava viva. Já sua mãe, desde então ele se traumatizou com isso. Quando ele abaixou a guarda, ele perdeu a mãe e quase perdeu a irmã junto. Desde então, a Mutsumi tem uma mecha branca no seu cabelo devido ao estresse do acidente. A partir desse momento, ele dobrou a rigidez com a segurança dela. E todo dia aquela mecha branca lembrava a única vez que ele falhou. Mas o Kyoichiro estava determinado a não deixar isso acontecer novamente. Sempre que alguém ousava se aproximar da Mutsumi, ele afastava, cada vez com mais e mais violência. Ele raramente dorme e é descrito que ele domina técnicas para ter o mínimo de descanso possível. Quando se falava de proteção, todos eram suspeitos. Até mesmo o melhor amigo de infância dela, que na primeira chance ele tenta eliminar, com ódio não apenas dos perigos, mas de si mesmo. Tanto que quando seu pai tenta fazer lavagem cerebral nele, ele fala que não precisa disso. Desde o começo ele sempre amou sua família inteira, até mesmo seu pai, que saiu muito da curva. Mesmo assim, a intenção dele sempre foi proteger a todos, mas em contradição a isso, seu poder consome tudo em volta, sejam aliados ou inimigos, já que no sofrimento ele se refugiou no ódio. O mesmo ódio que consumiu ele agora consome tudo em volta, com um florescer vazio. E no fim, tudo o que resta é voltar a um tempo mais simples. Depois de tomar um remédio específico, Kyoichiro voltou a ser criança, quase como uma viagem no tempo. Ele elogia sobre como a Mutsumi cresceu bem, está feliz em seu casamento, ele elogia como a Futaba é legal, e elogia sinceramente cada um dos irmãos dele. No fim da noite, quando ele vai dormir com o Taio, ele diz que sentia que algum dia alguma coisa poderia acontecer com a sua família. Então, para se preparar para isso, como o irmão mais velho, ele começou a se esforçar. Nesse curto dia que ele passou com todos, pela reação dos seus irmãos, ele notou que vai virar uma pessoa desagradável, justamente como ele temia, mas ele tá pronto para isso. Só que assim como todos, ele também tá com medo. Porém, diferente de todos que tem ele como apoio, ele não tem ninguém além de si mesmo para apoiar ou livrar ele desse rancor. Então, só resta fechar os olhos e quem sabe abrir novamente quando for sair do personagem. Bom, agora você deve estar vendo ele de maneira diferente. A verdade é que, em meio ao caos, acaba se criando um personagem para poder aturar tudo e servir de apoio. Tudo isso pelo bem de todos, mas no fim acaba sendo só uma mentira, que todo mundo ao redor sabe a verdadeira face. Mentir pros outros é fácil, é sufocante, mas mentir pra si mesmo deve doer mais. Acaba sendo difícil distinguir o que é vingança e o que é proteção. No fim, cada pessoa lida com os problemas de maneira diferente. Enquanto alguns se afogam com destruição, outros acham seus caminhos em outras rotas, caminhos que talvez não sejam tão solitários. E é por isso que vamos falar do Taio, alguém que passou por algo parecido e o único que dispôs a servir de apoio ao Kyoichiro, mesmo sofrendo na mão dele. Desde criança, o Taio e a Mutsumi eram amigos. Ele nem fazia ideia da família dela. Eram apenas duas crianças sendo amigas. O Taio tinha uma família comum, simples porém feliz. E em mais uma viagem comum de família, a chuva caía. A mãe do Taio dizia que queria que ele fosse tão apaixonado com os estudos como ele é com jogos. O irmão do Taio pedia pra jogar, era só mais um dia comum. Dizem que as coisas boas da vida duram bastante, mas as coisas que realmente mudam sua vida acontecem em segundos. E nesses segundos tudo se foi, sobrando apenas o Taio. O tempo passou
passou e o enterro aconteceu, na cerimônia o Taiyo ainda estava atordoado. A Mutsumi tenta pegar a mão dele, eles se olham e ele sente medo de perder ela, assim como perdeu sua família. Então, com medo, ele afasta a mão dela, mas ela se aproxima novamente e fala que não vai deixar ele sozinho. Desde então, ele acabou desenvolvendo uma ansiedade social. Ele pensa que qualquer um que se aproxime dele pode simplesmente morrer do dia pra noite. Desde então, a Mutsumi tem ajudado ele a seguir em frente, sendo alguém importante pra guiar ele e não deixar cair em hipótese alguma. Mas e se eu te falasse que o oposto tem acontecido junto disso? Não, talvez o oposto seja a expressão errada. Digamos que essa bondade refletiu como um espelho. Como filha de alguém importante, era difícil pra Mutsumi ter amigos, já que todos podiam ser ameaça. Nunca se sabe quando a comida pode estar envenenada ou onde o perigo se esconde. Isso acabava deixando ela sozinha. Mesmo que ela tivesse muitos irmãos, conversar com alguém da mesma idade era algo importante. Ainda mais naquela época, onde a única coisa que rodeava aquela casa era um clima de luto. Mas aqueles dias ficaram no passado, junto com os pais da Mutsumi. Acabou ficando difícil não notar que sem eles os dias ficaram sem graça. A Mutsumi foi deixando de sorrir aos poucos, e a única pessoa que ajudava ela um pouco sem nem perceber era o Taiyo, que aos poucos foi se tornando uma pessoa insubstituível na vida da Mutsumi. Mas aos 15 anos ele sofreu aquele acidente, onde de toda a sua família ele foi o único a ficar vivo. Era difícil dizer o que eles realmente eram pro outro, amigos, família, namorados, mas era um fato que ela era mais feliz quando tava com o Taiyo. Podia parecer que era ela quem empurrava o Taiyo pra frente, mas o Taiyo também ajudava ela sem nem perceber. E conforme as coisas foram acontecendo, não eram apenas os dias da Mutsumi que foram sendo iluminados, mas toda a família foi se alegrando aos poucos, ao ver aquele garoto que não tinha nada de especial se esforçando e dando sua vida pra se adaptar à família. Alguém que na primeira chance se sacrificaria por qualquer um ali. E também o santo por aguentar esse tipo de assédio do Kyoichiro todo dia sem reclamar. E não só isso, ainda se dispôs a comprar o chá que ele gosta, sem revelar que foi ele, pra não ferir o orgulho do Kyoichiro. Então mesmo quando o Taiyo queria se afogar em mágoas, quando ele descobre que o acidente da sua família foi planejado e tem um dos principais suspeitos na sua frente, alguém que assim como ele perdeu toda a sua família e agora quer vingança, alguém que o Taiyo simpatiza e admite que para os papéis estarem trocados, era só questão de contexto, que ele só focou em salvar a vítima naquele momento porque não era a família dele que estava em jogo, mas admite que se fosse com ele não duvidaria que seria capaz de fazer o mesmo. É isso que ele teme, se tornar alguém que não tem mais salvação. Mas diferente do seu inimigo, ele ainda tem alguém. Muitas coisas aconteceram na vida da Mutsumi, mas todo mundo ficou ao seu lado. Claro, tiveram coisas que mudaram, assim como tiveram muitas coisas que não mudaram. Então mesmo que o Taiyo mude, ela promete ficar do lado dele. Pelo menos assim, ele não vai ficar tão sozinho como o Kyoichiro. No fim, dá pra entender os dois caminhos que foram seguidos. Enquanto um lado durante a crise se afastou, o outro decidiu se aproximar. Então eu te pergunto, é tão errado assim colocar uma máscara e esconder os próprios defeitos? Bom, eu acho que não. Às vezes algumas situações pedem certas medidas. Como você fala pra alguém que depende de você, que tá tão desesperado quanto ele, principalmente num momento tão crucial como esse, onde pessoas foram perdidas. Mas é óbvio que tem um custo, aguentar as coisas sozinho tem um limite. É como carregar um peso, pode parecer fácil no começo, só que quanto mais tempo você segura, mais pesado ele fica e mais difícil de segurar parece. Se você não contar com ninguém, alguma hora suas mãos vão se cansar. Não estou falando pra você depender inteiramente das outras pessoas, mas às vezes negar ajuda é idiotice. Na maioria das vezes, seguir sozinho pode te machucar. Mesmo que seja necessário, não quer dizer que vai ser fácil. A Mutsumi pode ter começado sozinha, mas quem terminou sozinho acabou sendo o Kyoichiro, que mesmo quando sua vida tá em risco e ele realmente precisa de ajuda, a única opção na qual ele pensa é se afastar. Machucar os outros e a si mesmo é muito mais simples do que procurar uma solução, mas pra curar só precisa de outra pessoa, pois as feridas que pessoas deixaram, pessoas podem curar. Então no fim, quem sabe na hora certa, graças à pessoa certa, a atitude certa pode surgir, fazendo até o mais orgulhoso deixar o orgulho de lado e dar um bom presente.